Olá, canal Woodway, sigamos a mais uma reflexão do nosso canal. Eu fiz um vídeo lá no Leituras e Resenhas sobre o livro O Futuro de uma Ilusão, de Freud. E hoje vamos fazer uma reflexão sobre essa proposta dele, o futuro de uma ilusão. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Foi o que Freud sugeriu e, com isso, não quis ofender, quis compreender. Em 1927, Sigmund Freud publica O Futuro de uma Ilusão, um livro curto, mas de peso existencial enorme. Ali ele se pergunta por que a humanidade precisa de religião. E a resposta que ele dá é ao mesmo tempo dura e humana. Para Freud, a religião nasce do medo, o medo do trovão, do mar, da morte. E principalmente o medo de estar sozinho no universo. O homem primitivo, impotente diante das forças da natureza, projetou nelas uma figura paterna, um Deus que protege e pune, consola e ameaça. A religião, portanto, seria uma ilusão, não uma mentira, mas uma crença nascida do desejo. Desejo de segurança, de sentido, de continuidade, de não sermos apenas pó e esquecimento. Freud acreditava que a humanidade um dia superaria a dependência, essa dependência que aprenderia a viver sem precisar de um Pai Celeste. A ciência tomaria o lugar da fé, a razão substituiria o consolo e o homem finalmente seria adulto. Mas será mesmo? Mais de um século depois, temos telescópios que veem o nascimento das galáxias, robôs que falam, computadores que aprendem, e ainda assim há um vazio que a técnica não preenche. Porque, no fundo, Freud acertou em algo. A religião nasce da necessidade, mas talvez tenha se enganado no diagnóstico. Ela não nasce apenas do medo, nasce também do assombro, do espanto diante da beleza, da consciência de que há algo em nós que deseja o infinito. A psicanálise nos ensina que o ser humano é habitado por faltas, fome, carência, desejo. Mas há uma falta que não é patológica, é a falta que nos liga ao mistério. Freud chamou isso de ilusão, mas talvez seja a chama que nos mantém humanos. E aqui está o paradoxo. Se o futuro da religião for apenas a sua extinção, então o futuro da humanidade talvez seja o do homem sem alma, produtivo, técnico, mas incapaz de se ajoelhar diante do belo. Por isso, quando Freud fala em ilusão, podemos ler também esperança. A fé pode até ser uma ilusão, mas é uma ilusão que nos impede de desistir. E talvez o verdadeiro perigo não esteja em acreditar em Deus, mas em achar que podemos viver sem nenhum mistério. Entre a razão e o sagrado, o homem continua buscando o que o define, sentido. E o sentido que, segundo Santo Agostinho, só podemos achar em Deus. É isso, Carlos Borges, Woodwaycast, na antiga estrada, a moda antiga. Se gostou do conteúdo, considere
curtir e compartilhar. E obrigado!